Se tem um personagem que se destaca tanto na primeira temporada no anime de Kaiju número 8 e também no mangá, é o vice-capitão da terceira divisão, Soshiro Hoshina. E nesse vídeo vamos explorar tudo sobre esse personagem, porque além desse personagem ser muito divertido, ele é um monstro. E aí, meus queridos tranquilos, eu sou o Léo, sejam bem-vindos ao canal Colisão Pop. E nesse vídeo a gente vai destrinchar todas as informações do Hoshina Soshiro de Kaiju número 8. Poderes, habilidades, equipamentos, tudo que você pode pensar sobre esse personagem e que já apareceu no mangá e no anime, vai estar aqui nesse vídeo. E se você se interessar ainda mais por Kaiju número 8, tem uma playlist aqui no canal com vários vídeos sobre o anime, sobre o mangá e também um vídeo tipo esse, dossiê falando sobre a Mina, o personagem de Kaiju número 8 mais poderoso. Vamos começar então pela história e os poderes de Hoshina. Se tem uma coisa que define Hoshina e sempre perseguiu ele a vida inteira dele, é que ele nasceu na época errada. A família dele e toda a força militar, durante a vida inteira dele, sempre fez questão de lembrar isso pra ele. Se Hoshina tivesse nascido no período Edo, ele seria um dos maiores samurais do Japão. Talvez o maior caçador de kaiju do mundo inteiro de Kaiju número 8. Mas Hoshina nasceu na época moderna, onde as armas principais e a maior força de defesa contra os kaijus está nas armas de fogo e não nas armas brancas. Hoshina tem um porém gigantesco em toda a sua trajetória na história de Kaiju número 8. Ele não consegue usar armas de fogo, ele não consegue liberar o poder dele total e nem uma fração do poder total dele quando ele usa armas de fogo. Então ele sempre esteve limitado pelas espadas, uma coisa da qual ele é um gênio, talvez um dos maiores espadachins de todo mundo de Kaiju número 8. Por mais que ele se esforçasse, por mais que ele desse mais de 100% de si, ele nunca conseguiu alcançar aqueles à sua volta, porque ele nunca conseguiu usar armas de fogo. E o maior desafio atual do mundo de Kaiju número 8 é enfrentar os kaijus colossais, os quais até o começo da história eram os mais poderosos de todo. E Hoshina, como não consegue usar armas de fogo, ele não consegue enfrentar essas criaturas com as armas brancas, suas espadas, por mais que ele seja quase imbatível com elas. Por mais que ele se esforçasse e se mostrasse incrível nas suas missões, Hoshina sempre encontrava uma barreira em seu caminho que o impedia de avançar. Mas tudo muda quando ele encontra a Mina. Mina, em contraparte do Hoshina, não consegue usar armas brancas, ela só consegue lutar com armas de fogo e apenas de longe, tamanho o seu poder de destruição. E quando Hoshina pensa que novamente ele vai ser rejeitado pela Mina, ele não vai poder subir na força de tarefa de defesa contra os kaijus, a Mina dá uma chance pra ele, porque ela vê o real poder dele e o quão ele é importante na luta contra essas criaturas. Ela entende a tristeza dele, porque ela passa o mesmo que ele, ela não consegue estar do lado de seus amigos, mas o Hoshina consegue, e o Hoshina pode ser a ferramenta que vai ajudar ela a destruir esses monstros com mais poder e mais eficácia ainda. Mina, ao perceber que Hoshina era o que faltava ao seu lado, ela desfere as palavras que mudariam para sempre a vida do Soshiro. Quando for a hora de atirar no inimigo, você vai limpar o caminho para mim, e eu vou desferir o golpe final. E assim, Hoshina se torna o vice-capitão da terceira divisão. Hoshina nunca tinha sido aceito ou reconhecido por suas habilidades, e quando Mina diz isso pra ele, e aceita ele para ser o seu braço direito, a sua vida muda e ele dedica a sua vida a estar do lado dela e ser a espada que vai ajudar ela a acabar com todo o mal e catástrofe que esses monstros trazem para o mundo de Kaiju número 8. A sua história continua como vice-capitão da Mina até que ele encontra o Kaiju número 10. E é aí que todas as suas limitações são postas à prova, porque ele enfrenta o seu maior inimigo e o maior desafio da sua vida. Até maior que as limitações que as outras pessoas tinham impostas nele pelos pensamentos limitados que elas tinham. Hoshina se vê de frente com o maior desafio de sua vida, aonde todos os outros da sua divisão estão apostando nele e a vida de todos está em suas mãos. Golpe após golpe, técnica após técnica, Hoshina continua a lutar incansavelmente para defender seus ideais e seus companheiros. Todos os ataques são precisos, nenhum possui nenhuma falha, mas a sua limitação aparece mais uma vez para mostrar que o caminho é mais difícil do que ele pensava. Mas quando tudo estava para acabar, aquela que estendeu a mão para ele e mostrou que ele era uma das pessoas mais poderosas que existiam, aparece e o ajuda mais uma vez a transpor a barreira que estava ao seu caminho. Hoshina então vence o Kaiju número 10 com a ajuda de Mina e assim salva seus companheiros. Mas após superar mais essa barreira que o destino colocou na sua frente, o seu caminho estava apenas começando. Esses são os acontecimentos que acompanhamos na primeira temporada de Kaiju número 8 e o começo do mangá. Agora vamos tratar um pouco das habilidades
dele, e depois nós vamos passar para as informações posteriores que existem no mangá sobre a história dele e os novos poderes dele que ele ganha após a primeira temporada de Kaiju número 8. Para você que não quer tomar spoiler dessas coisas, então eu vou falar as habilidades dele, os poderes dele, e se você quiser continuar e saber o que acontece com esse personagem e os poderes que ele ganha após a primeira temporada de Kaiju número 8, é só ficar aí no vídeo. Quando se trata das habilidades de Roshina, a primeira coisa que a gente tem que pôr em mente é que a liberação máxima de poder dele com o traje, com as armas, é de 92%. Uma coisa absurda, porque a mina que é a capitã dele possui 96% de liberação. Então isso já quer dizer que o Roshina tem uma força estrondosa, ainda mais que ele é um samurai. Ele é um mestre em artes marciais e esgrima, extremamente ágil, fica atrás apenas do Gen, que é o personagem mais poderoso da força de tarefa de defesa contra os Kaijus, e o capitão da primeira divisão. Então já dá pra ver o quão monstruoso o Roshina é. Inclusive ele é mais poderoso que o Gen quando o assunto se trata de destruir Kaijus de pequeno e médio porte, que é a especialização do Roshina. Então a gente pode considerar ele como que em combate físico, ele é o mais poderoso de todos, né? Vamos concordar aqui, não tem como superar esse cara no soco, pelo menos os personagens humanos, porque tem um Kafka e aquele ali é um caso à parte. Além de tudo, Roshina é um lutador mortal e extremamente inteligente em combates, o que é uma pena que graças à sua liberação de poder, ele só consegue usar armas brancas, não armas de fogo, porque se ele conseguisse combinar armas de fogo com armas brancas, ele seria o personagem mais roubado dessa obra. O que o Gen consegue, mas não tão bem quanto o Roshina quando se trata em combate físico. Roshina combina com seus ataques a técnica da sua família, a família Roshina, que é uma família milenar de caçadores de Kaijus, ainda com as técnicas atuais da força de tarefa, o que faz dele ainda mais poderoso, sem falar que ele tem um poder tão escroto que ele consegue desferir ataques cortantes de ar, como se fosse o Getsuga Tensho do Ichigo. E talvez eu acho que ele é o único personagem da obra que consegue fazer isso com espadas. Quando se trata das técnicas específicas do Roshina, ele possui uma combinação de ataques onde cada um possui um nome e uma forma, de 1 a 6. Eu não vou me especificar em o nome de cada uma, mas a mais poderosa é a sexta forma, o corte Octo, porque ele usa contra o número 10 e praticamente derrota esse Kaiju com esse golpe. Quando se trata dos equipamentos que ele usa no início da obra, nem é tão variado assim, nem coisas complexas, porque afinal, o poder dele tá na habilidade dele em usar espadas. O que ele usa é o traje padrão da força de tarefa, uma máscara que ajuda ele a enfrentar os lugares com toxinas ou vapores muito quentes. Talvez ele use granadas, porque ele tem umas pochetes na roupa dele, então talvez ele use granadas ou alguma coisa ali que possa ajudar ele a auxiliar os seus amigos. E ele possui as duas espadas Ninja To, eu acho que é o nome dessa katana que ele usa, que são as suas armas principais, e ele não precisa de mais nada. O cara é um monstro, só deixa ele com as mãos dele e a espada que ele vai arregaçar todo mundo no campo de batalha, desde que não seja um Kaiju colossal. E se duvidar, até Kaijus colossais, no nível que ele tá atualmente no mangá. Agora, pra você que ficou no vídeo e não liga pra spoilers e quer saber quais os equipamentos, técnicas e o que acontece com o Roshina depois da primeira temporada de Kaiju número 8, vamos falar sobre isso. Começando pelos equipamentos, armas e técnicas, que já vai estar englobado na história dele. Depois da primeira temporada de Kaiju número 8, decorrente lá na frente do mangá, Roshina ganha o traje do Kaiju número 10, o Kaiju que ele enfrentou nessa primeira temporada do anime. E esse traje talvez seja uma das armas mais legais de toda essa história, porque ele é o único traje, a única arma numerada feita de um Dai Kaiju que possui consciência, e ele literalmente pede pra ser a arma do Roshina e ser transformado em arma, porque ele quer lutar ao lado do Roshina, que ele achou um cara extremamente poderoso e que é extremamente parecido com ele também, o que o Roshina nega sempre. Essa arma especial é um traje completo que possui uma cauda que pode desferir golpes cortantes e também golpes de impacto. Os dois também podem conversar mentalmente e ler a mente um do outro, o que é ainda mais legal, porque quando ele vai lutar, fica sempre esse diálogo dos dois, batendo boca, vendo quem é mais forte, vendo o que eles vão fazer. É muito divertida a interação dos dois, talvez uma das coisas mais divertidas desse mangá. Pena que aparece pouco. O número 10, como eu disse, ele vê ambos ele e o Roshina como seres iguais, de mentes e desejos iguais, o que o Roshina não se vê assim, e não gosta quando o número 10 fala isso dele, porque o Roshina se vê como uma pessoa extremamente equilibrada, calculista e fria quando se trata de uma batalha. E o número 10, ele é porradeiro, ele sai na louca, ele quer vencer, não importa, ele quer se divertir enquanto ele luta. Mas é aí que tá, o número 10 tá certo, ele vê como o Roshina realmente é e como eles são iguais. Ambos adoram lutar, se divertem quando lutam e só querem cada vez ficar mais forte e afiar suas habilidades, o que o Roshina sempre nega e nunca admite. Roshina sempre negou esse lado de si desde que ele era uma criança. Na sua mente, ele sempre
estava se aperfeiçoando para poder defender os outros. Os dois então chegam num ponto, o Kaiju número 10 e o Roshina, que eles entram numa discussão durante o combate mais difícil da vida dos dois. É aí então que Roshina percebe que o Kaiju número 10 estava certo sobre ele, que na verdade o maior prazer da vida do Roshina é lutar e se divertir enquanto luta. O Roshina sempre quis um motivo lógico para justificar o quanto ele gostava de lutar. Primeiro, ele achava que ele queria ser o mais forte, para superar o seu irmão mais velho. Depois, ele achou que isso era tudo que ele tinha na vida dele, que o papel dele era ser o mais forte e ajudar os outros. Depois, posteriormente, quando ele conheceu a mina, na cabeça dele, ele colocou que ele lutava para estar à altura e cumprir o dever que a sua vice-capitã dava para ele. Mas o número 10 abre os olhos dele e faz ele ver como ele realmente é simples, o que até deixa ele um pouco incomodado. No seu coração e na sua mente, em um dos momentos mais poderosos de Kaiju número 8, Roshina admite e entende. Ele gosta de lutar porque é divertido. E é simples assim. Ao ver isso, o Kaiju número 10 então desfere as palavras mais poderosas que Roshina ouviu durante a sua vida toda. Até mais poderosas do que quando a mina reconheceu a força dele. Nos momentos derradeiros do confronto de Roshina, o número 10, contra o Kaiju número 12, o Kaiju número 10 simplesmente fala para Roshina: eu sou o punho e você é a espada. Enquanto estivermos vivos, vamos fazer o que quisermos e nos divertirmos juntos. Eles então alcançam a sincronia perfeita, uma coisa que ninguém na Força de Tarefa inteira e na história do mundo tinha feito com as armaduras numeradas, as armas especiais de Kaiju. Roshina então se torna o único e o primeiro a alcançar 100% de liberação do poder do traje. Então ele desfere o golpe fatal no Kaiju número 12, com a ajuda do seu amigo e companheiro, o Kaiju número 10. Agora, quando se trata dos ataques, técnicas especiais e equipamentos que o Roshina tem posteriormente no mangá nessa parte, é o traje do Kaiju número 10, que eu já falei pra vocês como ele funciona, e ele também usa uma katana grande, não as Ninjato que ele tá acostumado a usar. Ele usa a técnica do seu irmão pra lutar contra o Kaiju número 10. Ele então usa as katanas pra desferir ataques contra o Kaiju número 12, e quando chega o momento de ele desferir o seu ataque final, a sua técnica suprema, a 7ª forma, que ele só criou graças à parceria que ele fez com o Kaiju número 10, com a cauda do seu traje, ele segura uma katana, e então ele usa duas Ninjato que ele sempre está acostumado a usar, e então desfere a 7ª forma, um ataque onde é combinado 12 ataques mirando em um lugar só, em uma velocidade insuperável, aonde os 12 ataques se transformam em um poderoso ataque só, assim colocando um ponto final na existência do Kaiju número 12. Agora vamos passar por algumas curiosidades sobre o Roshina. Primeiramente, o Roshina possui um irmão que se chama Soichiro Roshina. O irmão dele é o capitão da 6ª divisão e sempre zoava ele quando eles eram criança e tentava evitar que o Roshina ficasse tão forte assim quanto ele ficou, porque ele não queria ser passado para trás, mas isso só influenciou o Roshina a ficar cada vez mais poderoso e superar o seu irmão mais velho. Seu irmão também diz que o Roshina é o mais forte da família deles, tanto no passado quanto no presente atual da obra. Outras curiosidades sobre o Roshina também é que ele gosta de ler, ele gosta de tomar café, ele gosta de Mont Blancs, que pelo que eu pesquisei é uma marca de caneta que também faz perfume. O autor tem muito apreço por ele e ele apresenta ser melhor em videogames que o Gen, o capitão da 1ª divisão, que é um viciado em videogames. Quando ele não tá lutando contra Kaijus, ele está jogando videogame. E o Roshina joga melhor que o cara ainda. Ele é literalmente um gênio, cara, quando se trata em usar as capacidades físicas dele. Passando pra narrativa do personagem, ele é um personagem extremamente carismático, cara. Quando você bate o olho nele, ele tá rindo, você já acha ele cômico e ele já te pega, sabe? Pelo carisma mesmo. E quando ele entra em ação, talvez ele vai se transformar no seu personagem preferido dessa obra. Não tem como. O cara é monstruoso, é engraçado, é carismático e tem um design muito legal também. Automaticamente você gosta dele. Ele faz de tudo pra ajudar e proteger os seus companheiros, como também pra ensinar eles. Ele é um dos maiores escudos que existe contra esses monstros na história de Kaiju número 8. E ele também, posteriormente, vira o mestre do Kafka. O Kafka, primeiramente, é o protegido dele. O Kafka só entra na Força de Tarefa de Defesa contra Kaijus por causa da aprovação do Roshina. Mais pra frente, o Roshina treina o Kafka após toda a confusão que acontece pelo Kafka ser um Kaiju, ele ser o Kaiju número 8. O Roshina aceita ele nem aceita o perdão do Kafka, porque ele fala que não é necessário pedir perdão, e ele ensina o Kafka a usar o máximo dos seus poderes com as técnicas de combate da Força de Tarefa e da sua família também. Sem falar que ele também é o rival do Kafka por ele ser o braço direito da mina e ter a posição que o Kafka queria ter ao lado dela. As melhores lutas da obra são do Roshina.
você querendo ou não. O Gen é mais poderoso que ele, é o capitão mais poderoso de todos. A Mina talvez seja o personagem mais poderoso da obra. O Kaiju número 9 é um vilão incrível. O Kafka lutando é muito da hora, mas o Roshina é o que tem a curva dramática em combate mais legal e as lutas mais interessantes dessa obra. O personagem é incrível, cara. Talvez o mais divertido da obra toda. O Kafka também é incrível, fica um pau a pau. A Kikoro fica um pouquinho abaixo do que esses dois, mas entre esses dois eu não consigo ver qual tem um desenvolvimento melhor e uma narrativa melhor na obra, porque o Roshina tem o carisma, o Kafka tem um roteiro pra deixar a narrativa dele interessante. Mas é isso, meus queridos, esse foi o vídeo, essas são todas as informações que nós temos disponível do Roshina, todas as informações importantes da história dele, o desenvolvimento dele como personagem. Se vocês não são inscritos no canal, gostaram do vídeo, acharam interessante, deixa um like e se inscreve pra ajudar a gente. E se já foi inscrito, deixa um like para ajudar também. Tem bastante coisa de Kaiju número 8 no canal, tem coisas também de One Piece, Jujutsu, vai lá conferir. Tem um vídeo da Mina também que segue essa mesma linha de raciocínio que esse dossiê do Roshina, e também tem um vídeo de dossiê falando da narrativa do Nanami, se você se interessar por Jujutsu, que está muito legal também. Então vai lá conferir se você se interessar por Jujutsu Kaisen e o Nanami também. E como sempre, meus queridos, muito obrigado para quem chegou até aqui e tamo junto.